Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a pesquisa da Quaest, que a gente já falou um pouco sobre ela ontem. A aprovação do Lula continua caindo, cada vez pior. Mas vocês sabem, a Quaest é das empresas de pesquisa que mais ajuda o Lula. É aquela mãozinha camarada ao Lula sempre, inclusive errando feio o resultado de eleição no passado. Lembra que Paraná Pesquisas foi quem mais acertou as últimas eleições, a Quaest ficou sempre muito longe e sempre favorecendo a esquerda, favorecendo o Molusco, né? Pois bem, aí diz aqui a Quaest, Lula vence Tarcísio, Michele e todos os substitutos de Bolsonaro em 2026, diz a pesquisa Quaest. Então Lula ganha de todo mundo, né? Não, repara que ele fala que ganha dos substitutos do Bolsonaro. Por quê? Porque do Bolsonaro perde. Não, na verdade empata na pesquisa, mas não é só isso. A história é que na pesquisa da Quaest, o Lula sempre ganhava com muita folga de todo mundo, e agora tá ali todo mundo empatadinho, quietinho. Vamos entender esse caso aqui, também falar sobre a tentativa da esquerda de de provocar briga entre Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. O que é uma besteira, não tem briga nenhuma nessa história. Essa notícia foi sugerida por várias outras pessoas, Peter mais louco que o Batman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula vence Tarcísio, Michele e todos os substitutos de Bolsonaro em 2026. Está aqui o pessoal da esquerda comemorando, tá vendo? A Quaest ajudou o Lula de novo, fez uma pesquisa aqui maravilhosa que mostra que o Lula ganha de todo mundo. Ah, ele tá lá embaixo, ele tá com pouca popularidade, todo mundo reclamando dele, mas ele por algum motivo ganha de todo mundo nessas pesquisas da Quaest, né? E, de fato, a pesquisa é essa, né? Mostra aqui que se o Bolsonaro não for candidato, quem é que os bolsonaristas acham que deveria ser o candidato? O Tarcísio continua na frente, mas a diferença para Michele é muito pequena. Depois disso vem o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior cresceu significativamente, né? O Pablo Marçal perdeu força, que bom. Os outros aqui não parece muita coisa, e o Eduardo Bolsonaro está lá atrás. Acho estranha essa pesquisa deles, mas, de novo, é pesquisa da Quaest, não é pesquisa feita em porta de presídio. E aí faz a comparação aqui, com o Bolsonaro o Lula empata, com o Tarcísio de Freitas um pontinho de diferença, ou seja, empate também, com a Michele Bolsonaro 4 pontos de diferença, também empate dentro da margem de erro, com o Ratinho Júnior também empata, com o Eduardo Leite empata, até com o Eduardo Leite empata, meu amigo. Agora, com o Eduardo Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, o Lula fica na frente desses números, mas sempre com coisa muito próxima. Só que isso daqui não é a verdade no final das contas. Se você pegar aqui como é que foi a evolução desses números no tempo, olha aqui, ó, aqui estava a última pesquisa que teve, comparando Lula e Bolsonaro em 2026, mostrava o Lula com 44% dos votos e o Bolsonaro com 40% dos votos. Isso foi em março agora, tá? Março de 2025, não faz tanto tempo assim não. Agora, em maio, os dois estão empatados com 41%. Então, e lembra, é o que eu falo para vocês, a Quaest ajuda o Lula. Então, se isso aqui está empatado aqui na Quaest, é porque deve estar uns 50% para o Bolsonaro aqui, fácil nessa pesquisa, né? Aí o Lula com o Tarcísio, olha como é que é a mesma coisa, né? Tudo bem, o Lula está numericamente um pontinho acima do Tarcísio, o Lula com 41%, o Tarcísio com 40%. Mas olha como é que era a diferença. Começou lá atrás, a pesquisa que eles fizeram em dezembro de 2024, o Lula ganhava com muita folga do Tarcísio. Em janeiro de 2025, depois daquela lambança toda lá com o Pix e coisa e tal, o imposto do Pix, já começou a chegar mais perto, cada vez mais perto. E agora já está praticamente empatado, um pontinho de diferença. Então, embora o pessoal da esquerda esteja comemorando que, tá vendo, Lula está na frente de todo mundo e coisa e tal, a história que conta aqui é outra. Mesmo sem você considerar a roubalheira da Quaest, o número está diminuindo para todo mundo aqui, ó. Michele Bolsonaro também aqui, ó, chegou mais perto do Lula aqui, ó. Tava ganhando acima da margem de erro aqui já está no limite da margem de erro. Está à frente numericamente da Michele Bolsonaro, 43% a 39%. 4 pontos de diferença, como a margem percentual é de 2 pontos, está no limite da margem percentual. E, de novo, não se esqueça que isso daqui é pesquisa da Quaest, então tem que dar um desconto nisso daqui, né? A surpresa é o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, eu confesso para você que eu não vejo essa empolgação com o Ratinho Júnior. Ele é muito querido lá no Paraná, eu sei que o pessoal do Paraná conhece ele, gosta muito dele, mas em termos de popularidade eu não vejo muita coisa, né? E aí eu fico me perguntando se a Quaest já não está começando a fazer uns negócios aqui também para ajudar a direita limpinha que eles chamam, né? Que é a centro-esquerda, na verdade, né? Não sei se é o caso.
O Ratinho é bom, ele é privatizante, ele privatiza as coisas, diminui o tamanho do Estado? Pode ser que seja uma boa escolha. De qualquer forma, é o que eu falo para vocês. Eu vou votar em quem o Bolsonaro indicar. Se for ele, beleza, eu só acho que não vai ser ele. Então tá aqui 40% para o Lula, 38% para o Ratinho. De novo, o Lula estava na frente lá em abril e agora está abaixo nessa pesquisa aqui, né? Mesma coisa com o Eduardo Leite, tá empatado no limite da margem de erro aqui com o Eduardo Leite, o Lula. Olha só a forçação de barra, Eduardo Leite empatando com Lula. Eu acho estranho isso. Não sou estranho esse negócio. Não tem nada contra o Eduardo Leite também. Acho que seria entre ele e o Lula. Eu votaria nele também, entre ele e o Lula. Só que eu acho que, de novo, tá estranha essa história aqui. Aí o Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro é um que não mudou nada aqui. Tava 44 a 34, 45 a 34, 44 a 34. Ou seja, não mudou nada. Essa pesquisa recente que foi feita pela Quaest não mudou nada na história, né? O que eu acho estranho também, porque o nome do Eduardo Bolsonaro tem sido muito falado. Mas, de qualquer forma, vamos aguardar para ver como é que caminha isso daí. O Zema também é outro que eu gosto, mas continua muito longe de fazer sombra no Lula. E o Caiado também é a mesma coisa. Mas todos eles têm o mesmo comportamento, tá vendo? De redução do espaço para o Lula. Ou seja, a situação tá ruim para o Lula, mesmo com esse pessoal querendo dizer que não, né? Aqui, ó. Preferência por Michele no bolsonarismo atropela Tarcísio e Eduardo. Atropela, não sei, tá? Porque se você olhar aqui a preferência, na verdade o Tarcísio está na frente, tá? A Michele está em segundo lugar, é verdade. Muita gente no bolsonarismo quer o apoio, quer que a Michele seja candidata, caso o Bolsonaro não possa ser o candidato. Mas não sei se atropela, se o termo seria esse, né? PT sinaliza preferência por enfrentar Eduardo Bolsonaro em 2026. Aposta na polarização política, a avaliação é que a disputa seria mais difícil com o Tarcísio e com a Michele. Deixa eu acrescentar. O pesadelo do PT, a esquerda tem pesadelos com a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro destrói esse pessoal todo, né? Eles têm pesadelo com isso. Eu tenho certeza que eles preferem o Eduardo Bolsonaro, preferem o Tarcísio de Freitas a Michele Bolsonaro. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, acho uma besteira essas especulações, porque no final das contas quem vai decidir isso é o Bolsonaro, né? Aí tá aqui o Leonardo Sakamoto querendo semear discórdia, né? Querendo que o pessoal brigue, né? Vamos aí, briga aí. Não, porque o Game of Thrones do clã Bolsonaro, a madrasta está atropelando o enteado, porque a Michele é melhor que o Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro tá crescendo pra caramba, tá ficando em evidência pra caramba, agora tende a crescer pra cacete, ele sabe que a decisão vai ser do Jair Bolsonaro mesmo, não tem o que dizer, né? Então é uma besteira isso daqui, estão querendo semear discórdia para ver se conseguem causar briga. Não tem briga nenhuma entre Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, quem vai decidir isso vai ser o Jair Bolsonaro no final das contas. E se tudo der certo, se realmente as coisas acontecerem, vai ser o Jair o candidato em 2026.